Oi, eu me chamo Adriano do Carmo, tenho pele parda, estou com camisa branca, gravata lilás, terno preto, tenho cabelos castanhos escuros, estou fazendo luzes brancas para ficar um pouco mais velhos, tenho óculos e estou extremamente feliz por poder, neste momento, estar fazendo esses vídeos com temas motivacionais. Temas que tanto me ajudaram no passado, quando eu estava na minha fase de adolescência, na minha fase de mocidade, ainda estava meio que perdido no que eu queria fazer da minha vida, no que eu queria ser como profissional, no que eu queria ser como ser humano. Então, esses temas, quando caíram na minha mão para que eu lesse, para que eu me aprofundasse, para que eu me autoconhecesse, para que eu me autopercebesse, para que eu me inserisse no contexto do mundo onde eu faço parte, da sociedade e do mundo inteiro onde eu faço parte. Esses temas me ajudaram bastante. E como a gente está como hábito de tudo que é bom ou foi bom para a gente passa adiante. Então, eu venho aqui para passar adiante esses temas que tanto me ajudaram. Passo adiante para minha família, passo adiante para meus irmãos, minha mãe, meus familiares, e passo para minha esposa, para o meu filho, para minha filha, e também passo adiante para o meu grupo social de fora do meu vínculo de família. E agora estou passando para todos vocês através desses vídeos. E quando a gente vai estudando, quando a gente vai lendo e a gente vai se instruindo, o primeiro a ser instruído, o primeiro a ser tocado sou eu. Então, esses vídeos também servem para mim, como serviu no passado quando eu fui instruído a ler, quando eu fui orientado a ler pelos professores, pelos amigos mais velhos, pelas pessoas que gostavam de mim e queriam me orientar de certa forma. Então, sem muita delonga, o tema de hoje que eu trouxe para a gente ficar... espero que quem veja esse vídeo possa refletir em cima, possa trazer a parte que toca e refletir em cima, porque é um tema, é um assunto muito importante que muito me ajudou quando eu era mais novo. E me ajuda até hoje, toda vez que eu saio um pouco do contexto da minha vida, eu falo, ó, esse aqui não sou eu que estou pensando dessa forma aqui não. Estou saindo muito da forma de pensamento originário. Não que seja uma questão de sair da zona de conforto, mas é uma questão de você se autoconhecer, se autoperceber, se auto-enxergar no mundo, né? A gente faz parte do mundo, não só aqui do Brasil, mas a gente faz parte de um mundo inteiro, né? Somos todos irmãos perante Deus. Então, se somos todos irmãos, se temos Deus como nosso Pai, temos a humanidade inteira como nossos irmãos. Então, o tema, sem mais delongas, é autopercepção. Descobrindo o poder do conhecimento e da autopercepção, uma jornada espiritual para o conhecimento. No mundo agitado em que vivemos, muitas vezes nos encontramos perdidos e desconectados de nós mesmos. A busca pelo autoconhecimento e pela autopercepção se torna essencial para encontrar equilíbrio e significado em nossas vidas. Então é muito importante que a gente
se aprenda a se autoconhecer. É muito importante que a gente aprenda a se auto-perceber, que a gente perceba o mundo à nossa volta, as pessoas à nossa volta, né? Principalmente quando nós tomamos consciência do que somos, quando nós tomamos consciência das coisas espirituais. É muito importante a gente perceber e a gente ter o conhecimento de nós mesmos, até onde a gente pode ir, até onde a gente pode chegar, até onde eu posso ajudar o meu semelhante, até onde eu posso ajudar a sociedade, o grupo que eu faço parte, até onde eu posso fazer alguma coisa de útil para as pessoas, até quando, até onde eu posso chegar. Então, é muito importante que a gente tenha isso na cabeça, isso na nossa mente, né? Para que a gente possa ser úteis, para que a gente possa ser sincero com as pessoas, realistas, conosco mesmo e com as pessoas que estão à nossa volta, e que possamos ser úteis para que Deus, nosso Pai, possa contar conosco para as grandes responsabilidades. E aí a gente cai naquilo, se a gente a gente consegue ser fiel no pouco, com certeza nas grandes responsabilidades que advirão, a gente vai também ser fiel da mesma forma. O poder do autoconhecimento. Definindo o autoconhecimento e sua importância na jornada pessoal. É muito, pessoal, vou bater nessa tecla de novo. É muito importante que nós tenhamos o autoconhecimento da nossa vida, de nós, como seres espirituais. E tenhamos nosso conhecimento da nossa vida, da vida à nossa volta, na verdade, e de nós mesmos, que nós possamos nos conhecer, que tenhamos o autoconhecimento de nós, para que a gente não venha a se transformar em pedras de tropeços de outras pessoas que queiram ir em busca da evolução e do crescimento e do progresso de si mesmo e do grupo que nós fazemos parte, né? A gente vê muitas famílias aí serem famílias autodestrutivas, porque ninguém conhece ninguém, o pai não conhece o filho não conhece o pai, a mãe não conhece a filha não conhece a mãe, a irmã não conhece o irmão não conhece a irmã. Eu estou falando conhecer mesmo, de gosto, o que é que meu irmão gosta, o que é que minha irmã gosta, o que é que minha mãe gosta de comer, o que é que minha mãe gosta disso, mas também conhecer o caráter da sua mãe, conhecer o caráter do seu irmão, conhecer o caráter do seu pai, o que é que meu pai gosta de fazer, o que é que o meu pai gosta de não fazer. Vou contar uma história para vocês. Certa vez, eu tinha mais ou menos uns 12 anos e tinha determinada parte do bairro que eu morava que o meu pai não gostava que eu fosse naquela parte. Por quê? Porque ele achava que aquele lado ali era o lado mais perigoso do bairro. Mas eu não achava, mas meu pai falava sempre para mim, não vai daquele lado ali, porque ali pode acontecer isso, pode acontecer briga, pode acontecer tal e tal coisa. Só que meu pai conhecia, porque meu pai já era cria do bairro, meu pai conhecia o bairro, né? Antemão, esse bairro, eu sou natural do Rio de Janeiro, então esse bairro era lá no Rio de Janeiro. E meu pai foi nascido e criado nesse bairro, então meu pai conhecia, né, as entradas e saídas, como fazer, como não fazer, para ter uma vivência melhor naquele bairro. Hoje em dia, meus pais não moram mais nesse bairro, graças a Deus, mas na época que eu tinha 12 anos,
11, 12, 13 anos, eu morava nesse bairro, né? Cresci nesse bairro também, até fazer 14, 15 anos, até meu pai ter condições de sair do bairro. Então, mas voltando ao assunto, meu pai falava, não vai naquela lá, que daquele lá que é mais perigoso, a galera lá é mais ignorante, a galera lá é mais sangue no olho. Meu pai conhecia e eu não conhecia. Mas eu também tinha um conhecimento que desde criança eu era uma criança brigona, né? Não gostava muito de levar desaforo para casa, não. Então, determinada vez eu coube de eu ir nessa parte lá do bairro para conhecer e para saber por que meu pai não gostava que a gente fosse lá, que eu e meus irmãos não fôssemos lá. E por falta de sorte minha, ou Deus querendo me mostrar alguma coisa de importante, querendo mostrar primeiro a minha desobediência, está passando por uma ordem, por cima da ordem do meu pai e da minha mãe. Deus me fez passar por uma situação ao qual eu tive que brigar lá, briguei com um menino lá, bati no menino, também apanhei, bati mais do que apanhei, e se juntou uma tropa lá para querer me pegar. O menino conseguiu juntar ali rapidamente uns 4, 5, 6 para juntar e me pegar de porrada. E graças a um senhor que era dono de um comércio lá que me puxou para dentro do bar não, da mercearia, e falou para os meninos que ali ninguém entrava, ali ninguém ia me pegar, porque o estabelecimento era dele e ninguém tinha direito de entrar ali não. Então eu fiquei ali por alguns minutos, por algumas horas, mais ou menos uma hora, até que o dono do bar não, da mercearia, se disponibilizasse a me colocar dentro do carro dele e me levar de volta até a minha casa. E desde então eu compreendi o que meu pai quis falar sobre aquele lado. Eu aprendi a respeitar mais o meu pai, a entender o porquê que meu pai não queria que eu fosse daquele lado de lá. E desde aquele dia em diante eu aprendi a me conhecer, né? Aprendi a me conhecer os meus lados do medo, e quando eu vi 4, 5 vindo para cima de mim para querer me bater, eu fiquei com medo. E também aprendi que eu não posso chegar de qualquer forma em qualquer lugar. Eu também preciso chegar com tranquilidade, com humildade, com responsabilidade em qualquer lugar que eu for. Então, essa é uma história que para mim hoje em dia eu posso contar, que eu conto, que me fez também me conhecer e me fez perceber que eu não posso ter aquele tipo de atitude de brigar. Estou num local novo, não gostei de determinada coisa porque o menino ali me olhou de forma errada, eu ir lá brigar com ele, bater nele e tal. Ou porque determinado chefe na empresa não gosta de mim, ou eu não gosto dele, e tratar ele com ignorância. Ou no bairro, não gosto de determinado A ou B ou C pessoa, tratar aquela pessoa mal. Claro que não. Eu tenho que ter respeito pela pessoa mesmo assim. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não concorde com o estilo de vida da pessoa, eu tenho que ter o respeito pela pessoa da mesma forma que eu quero que ela tenha comigo, né? Continuando. A conexão entre autoconhecimento e autenticidade, como o autoconhecimento nos ajuda a entender nossos pontos fortes, limitações e valores. A importância de explorar nossas emoções e traumas para alcançar um nível mais profundo de autoconhecimento. Estratégias práticas para desenvolver o autoconhecimento, como meditação,
o diário pessoal e a busca por feedback construtivo. Vamos lá. Quando a gente começa a se perceber, se auto-perceber, se autoconhecer, a gente começa a ser uma pessoa mais autêntica com tudo que a gente vai fazer. E em tudo, e em todos os lugares que a gente vai. O autoconhecimento é muito importante na nossa vida porque a gente aprende a conhecer nossas limitações, a gente aprende a dar valores às coisas, a gente aprende a ver, a perceber de que forma nós estamos vendo o mundo à nossa volta. A gente consegue ter uma opinião formada do mundo que está à nossa volta e de nós mesmos. Eu costumo dizer para os meus amigos que à medida de que eu me transformei, que eu passei da categoria de educado para ser educador, a minha vida mudou muito. Eu tive que rapidamente me conhecer, me melhorar, para que eu pudesse ser um bom pai, para que eu pudesse ser exemplo para o meu filho. Então, quando eu passei de educado, para ser um educador, para educar os meus filhos, muita coisa na minha vida eu tive que deixar para trás. Muitos gostos eu tive que deixar para trás, muitas atitudes eu tive que deixar para trás. Tive que aprender rápido a me conhecer para que eu servisse de exemplo, para que eu sirva de exemplo para meus filhos. E hoje em dia eu vou nessa busca de me conhecer cada vez mais, para que meus filhos olhem para mim e me vejam como exemplo deles. Primeiro exemplo dos nossos filhos somos nós. E dentro de nós que nós temos que formar o caráter do nosso filho, para que quando eles cheguem lá fora, eles possam exteriorizar o seu caráter e sejam pessoas de bem, né? Então eu vou ler aqui um último pedacinho aqui que a gente leu. Estratégia para praticar e desenvolver o autoconhecimento, como meditação, o diário pessoal e a busca por feedbacks construtivos. Isso eu faço sempre. Isso eu trouxe para a minha vida e todos os dias eu faço. Feedback com as pessoas que eu conheço, principalmente pessoas mais velhas. Todos os dias eu medito, até porque eu faço parte, frequento uma religião que me faz cada vez mais estudar e ter o conhecimento espiritual da minha vida. Então, tendo conhecimento da minha vida espiritual e conhecimento das coisas espirituais, me faz cada vez mais meditar no que eu quero de melhor para mim, no que eu tenho que me melhorar, e no que eu tenho de me reformar, para que Deus, nosso Pai, possa contar comigo, para que a sociedade possa contar comigo, para que eu possa estar inserido dentro do vínculo de amigos e da sociedade ao qual eu faço parte e podendo dar a minha opinião. Beleza? Autopercepção como ferramenta de crescimento. Compreendendo a autopercepção e sua relação com o autoconhecimento, como a autopercepção nos ajuda a reconhecer nossos padrões de comportamentos e pensamentos. Outro ponto importante. Como a autopercepção nos ajuda a reconhecer
nossos padrões de comportamentos e pensamentos. Isso vai depender muito de que forma nós estamos nos percebendo, né? Como eu percebo o mundo, como eu me percebo inserido numa sociedade a qual eu faço parte, como eu me percebo dentro da empresa que eu trabalho, como eu me percebo dentro do grupo social que eu faço parte, como eu me percebo dentro da minha casa, do meu lar, como eu me percebo dentro do meu grupo familiar, junto da minha mãe, dos meus irmãos, do meu grupo familiar em geral. Como eu me percebo perante o mundo. De que forma eu posso estar fazendo alguma coisa para me modificar e ajudar aquelas pessoas que estão ao meu lado a se melhorar também, a se ajudar também. Qual o comportamento que eu tenho diante de determinada situação? Determinada situação de dificuldades, de problemas, de alegrias, né? Será que eu fico alegre quando o meu próximo está alegre, conseguiu concluir seus objetivos, conseguiu colocar em prática suas metas? Será que eu estou alegre? Será que eu me conheço bastante para ficar alegre com o êxito de algum semelhante, do meu próximo, do meu vizinho? Será que eu estou alegre? Eu fico alegre quando meu vizinho consegue uma promoção, mas alegria de real, não é essa alegria, não valeu ou parabéns, não. Alegria real. Será que eu fico alegre quando dentro do meu local de trabalho eu estava esperando uma promoção e outra pessoa é promovida no meu lugar? Será que eu fico alegre pelaquela pessoa? Será que qual é o meu comportamento perante isso? Esse tipo de situação. Eu estou esperando a promoção e a outra pessoa é promovida no meu lugar. E muitas vezes é um amigo nosso de setor que sentava na cadeira do nosso lado. Como é que a gente se sente? Né? Será que eu estou tendo um comportamento adequado? Será que minha autopercepção está me colocando, está me ajudando a ter um comportamento adequado para essa situação e para as outras situações mais difíceis da vida? Né? Então, vamos pensar nisso, mas vamos pensar agora, porque a gente está vivendo agora, né? A importância de cultivar a consciência do momento presente para desenvolver a autopercepção, explorando a relação entre autopercepção e autorresponsabilidade, práticas para aprimorar a autopercepção como a prática de atenção plena e reflexão diária. Isso nós temos que fazer todos os dias para autopercepção como prática de atenção plena e reflexão diária. Prática de atenção plena e reflexão diária. Isso nós temos que ter diariamente, desde de dentro do nosso lar até nosso local e levar para o nosso local de trabalho e levar para onde quer que a gente for. Praticar sempre a atenção plena e a reflexão diária. Nós temos que refletir de que forma nós estamos utilizando a nossa autopercepção, o nosso autoconhecimento. Vou dar outro exemplo de mim. Muita gente que não me conhece direito tem uma certa consciência de mim de que eu sou uma pessoa marrenta, de que eu sou uma pessoa fechada e de que eu sou uma pessoa brava. Muitos pais de amiguinhos do meu filho da escola sempre falam para ele o seguinte: poxa, seu pai é muito bravo, seu pai é muito fechado, seu pai não ri, não dá risada e tal. E uma determinada vez,
o pai de um amiguinho do meu filho da escola chegou até mim numa reunião de pais e mestres e me convidou para que eu fosse para um churrasco, né? Que eu participasse do churrasco lá que ele estava promovendo para comemoração lá para uma confraternização lá do time que ele jogava, que ganharam o campeonato e tudo mais e tal. Então ele estava me convidando e se eu quisesse levar a minha esposa, eu podia levar. Como eu sou carioca e churrasco pra gente é vida, né? Então, toda hora tudo é churrasco, tudo que a gente quer, mais é estar participando de churrasco. E aqui em Minas, Belo Horizonte, mais precisamente onde hoje a gente mora, onde eu moro, eu acho os mineiros um povo muito receptivo, né? E principalmente quando eles querem conhecer as pessoas, quando eles querem saber algo da pessoa, conhecer a pessoa. Então, como eles passaram o ano inteiro me vendo, indo buscar o meu filho na porta da escola, eu sempre chegando sério, chegando de terno, sair, pegando meu filho e indo embora, e no outro dia eu levando, e à tarde eu indo buscá-lo, isso sem falar com ninguém, isso intrigava, né, algumas. E justamente esse amiguinho do meu filho, pai do amiguinho do meu filho, chegou até mim e me fez esse convite. E eu achei, por um acaso, que eu deveria ir. E eu fui pensando, né, a gente já tem um certo conhecimento da nossa própria vida, a gente se auto-percebe e a gente consegue, né, ver, através da nossa observação, da nossa capacidade de observação, a gente consegue perceber as coisas fora da caixinha, da casinha. Muitas vezes nós somos considerados os peixes fora d'água. Então, eu decidi que eu iria. Falei com o cara que eu ia, agradeci o convite, falei que ia levar meu filho e tudo mais, tá? Até porque era amiguinho do meu filho, o pai amigo do meu filho de sala, que estava me convidando, e fui. Eu não bebo bebida alcoólica, né? Então, e ele tinha me avisado, ó, leva uma bebida que você quer. Eu levei suco, né? Suco de laranja, aquele suco de caixinha. Cheguei lá, ele me colocou num lugar bastante bacana, agradável, tal. Fui eu, minha esposa e meu filho. E toda vez que podia, ele vinha até mim e fazia determinado tipo de pergunta. Ia lá, atendia as outras pessoas, que era amigo deles, que ele foi trazendo, foi chegando, e vinha e me fazia determinado tipo de pergunta. Até que eu falei assim para ele, dá um tempinho aqui, vamos conversar. Eu sei que você tem algumas perguntas e quer saber alguma coisa sobre mim, quer saber o que é que eu sou, o que é que eu faço, tal, não sei o quê. Beleza. Só que quando eu cheguei para ele para conversar com ele e ele me fez as perguntas, eu deixei só ele falar, que a curiosidade ao meu respeito era dele. Ele foi me falar que gostava de futebol, falou da vida dele, falou de como construiu a casa, de como conheceu a mulher e tal, e tudo mais e tal. E quando chegou a minha vez de falar, eu apenas falei, a sua vida é igual a minha, sem colocar e sem pôr. A única diferença é que eu só não sou mineiro, eu sou carioca e tudo mais, expliquei para ele e tal.
E ele quis saber como eu vim parar aqui. E, claro, eu fui conversando com ele, mas eu fui fazendo isso aqui, ó. Praticando a atenção plena do que estava acontecendo e reflexão diária. Tudo que eu ia reflexionando com ele, eu ia mostrando de uma outra forma. Tudo que ele me falava, eu tentava reflexionar com ele de uma outra forma, mostrando de um outro ponto de vista. Ele me mostrava o ponto de vista dele e eu me mostrava o ponto de vista meu. Até que perto da hora de eu ir embora, ele veio e me perguntou se eu era evangélico. E eu falei que não. Falei que eu era espírita, né? Espírita kardecista. E ele falou, não, kardecista é o quê? Eu falei, não, você conhece Chico, já ouviu falar de Chico Xavier e tal? Aí ele falou que sim. Eu falei, então, a mesma religião e tudo mais, então. Beleza. Passado umas semanas, eu não estava conseguindo levar meu filho, aí quem estava levando era minha esposa e tal, beleza. Quando eu voltei a levar a minha esposa, desculpa. Quando eu voltei a levar o meu filho para a escola e encontrei com ele lá, ele veio me perguntar o seguinte, se eu tinha algum livro que fosse de fácil entendimento para que ele pudesse entender a minha religião. Eu achei isso maravilhoso. E falei, tenho. Aí falei para ele, conversamos e combinamos que no outro dia eu iria levar. Chegou outro dia, eu levei, ele leu, ele pediu um outro livro. Eu emprestei, ele leu, ele me devolveu, emprestei o terceiro livro, ele leu. E antes de ele me pedir emprestado o quarto livro, ele chegou para mim e falou assim, Adriano, eu acho que agora eu quero ser espírita. Como eu faço para frequentar a casa espírita? Gostaria de saber mais sobre a religião. E nisso nós marcamos um outro dia. A gente sentou, a gente reuniu nossa família e eu comentei sobre a minha religião. E aí, hoje em dia, resumindo a história, ele é espírita, frequenta a mesma casa espírita que eu frequento e a gente sempre se encontra lá. É o nosso ponto de encontro e hoje em dia ele é um dos poucos amigos que eu fiz aqui em Belo Horizonte. Né? Continuando. Definindo o conhecimento espiritual e sua relevância em nossas vidas, a conexão entre o autoconhecimento, a autopercepção e o conhecimento espiritual, a importância de explorar nossas crenças e valores para alcançar o nível mais profundo de conhecimento espiritual, como a busca pelo conhecimento espiritual nos ajuda a encontrar propósito, significado em nossas vidas. Práticas espirituais para aprofundar nossa jornada de conhecimento, como meditação e prática de gratidão e conexão com a natureza. Isso é muito legal. Fazer meditação, apesar de que, a minha opinião pessoal, gente, eu acho que qualquer lugar você pode fazer uma meditação. Coloca uma musiquinha apropriada, se você estiver em casa. Eu acho que é o melhor local é em casa, porque você pode colocar uma musiquinha com sons da natureza e fazer a meditação. Eu acho maravilhoso. Eu faço todos os dias. Todos os dias eu faço a meditação, meu autoconhecimento. Eu me volto para dentro de mim mesmo para ver o que eu estou fazendo de errado, o que é que eu acertei, o que é que eu preciso melhorar. Até porque nós somos seres humanos e nós somos falhos. Então, a gente tendo um conhecimento
das nossas fraquezas, para a gente é muito melhor. E também a gente tendo o conhecimento de nossas fortalezas, onde a gente é forte, onde a gente é bom, onde a gente consegue lidar com aquilo, também é maravilhoso, porque a gente sabe lidar com as determinadas situações. Então, o meu desejo para vocês é que cada um adquira o autoconhecimento, possa se autoperceber, possa se autoconhecer também espiritualmente, fisicamente, conhecer o mundo que nós estamos voltando, conhecer o que está acontecendo ao nosso redor, conhecer o que está acontecendo no nosso vínculo da sociedade, conhecer o que está acontecendo próximo de nós, de bom ou de ruim. E se a gente for conhecido no bairro, a gente poder ajudar, melhorar aquela determinada situação, aquele determinado problema. Né? Continuando. A jornada do conhecimento, da autopercepção e do conhecimento espiritual é uma jornada de descoberta e transformação. Sim, isso é muito importante. Vou contar outra historinha que aconteceu comigo. Quando eu decidi que eu ia estudar a doutrina espírita, participar dos cursos, fazer palestra e falar sobre o espiritismo onde quer que eu fosse, e participar do curso e ser um tarefeiro dentro da casa espírita, ser um trabalhador dentro da casa espírita, meus amigos me chamaram de um monte de nome, porque na época, antes de eu tomar essa decisão, eu bebia, eu tocava samba, gosto de samba até hoje, escuto samba de vez em quando aqui em casa, mas deixou de ter importância. Por quê? Porque eu fui conhecendo, tomando conhecimento, primeiro, de mim mesmo, do meu autoconhecimento. Segundo, eu fui tendo conhecimento das coisas espirituais. E terceiro, eu fui tendo conhecimento do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então, muitas coisas deixou de ter importância para mim, como todo final de semana estar num bar tocando samba e bebendo junto com os amigos. Isso deixou de ter, não as amizades, mas esse tipo de atitude de ir para samba tocar, deixou de ter importância. Como deixou de ter importância certas coisas que eu fazia questão, materialmente falando. A minha casa tinha que ter um sofá top, minha casa tinha que ter uma geladeira de primeira linha, a minha casa tinha que... Gente, eu deixei que essas coisas deixaram de ter importância para mim. Hoje em dia, para mim ter uma casa simples, aconchegante, que me acolha e acolha a minha família, é o mais importante. É isso que ele falou aqui. E à medida que eu fui conhecendo Jesus, à medida que eu fui me aprofundando, e eu fui mudando hábitos, fui mudando gestos, fui mudando pensamentos, fui tendo conhecimentos espirituais, muitas coisas mudam e vão se modificando até hoje, e vão continuar se modificando, porque eu estou em rumo do caminho de Jesus. Sou falho muito, tenho muitas falhas, muitos defeitos, mas estou no caminho do aperfeiçoamento de mim mesmo. Estou nesse momento na fase de tirar aquela trave que está na frente dos meus olhos, para que depois eu possa ter condições de tirar os arguilhos dos olhos dos meus familiares e dos meus amigos. Isso é muito importante. Ao nos conhecermos melhor, somos capazes de viver com mais autenticidade e equilíbrio.
aí. Isso é importante. E propósitos. Através da autopercepção, podemos identificar nossos padrões limitantes e buscar o crescimento pessoal. E ao explorar o conhecimento espiritual, abrimos as portas para uma conexão mais profunda com nós mesmos e com o universo ao nosso redor. Justamente isso que aconteceu e acontece comigo. À medida que eu fui me conhecendo, eu fui adquirindo autenticidade, equilíbrio, tendo propósito para que eu pudesse para que pudesse as portas se abrirem para a minha conexão comigo mesmo, com a minha família e com o universo à minha volta. Isso é super importante. Antes de finalizar, eu quero deixar um lembrete muito importante. Lembre-se, essa jornada não é linear. A jornada do autoconhecimento, da autopercepção e do conhecimento espiritual não é uma jornada linear. Requer tempo, paciência e dedicação, mas os benefícios são imensuráveis. Então, embarque nessa jornada de autoconhecimento, autopercepção espiritual e permita-se crescer e evoluir e se tornar a melhor versão de você mesmo. Quero deixar desde já um abraço fraternal a todos. Quero pedir que nos acompanhem no nosso canal no YouTube, que deixem suas sugestões, deixem suas críticas, seus comentários, temas que vocês querem que a gente fale. Quero também pedir que nos acompanhem no nosso Instagram, que é adocarmo540. Lá a gente também deixa pequenos lembretes de ajudas motivacionais, que tanto me ajudou e com certeza vai ajudar todos vocês a reflexionar e a se melhorar. Quero deixar esse pequeno lembrete que entre na nossa massa sanguínea, na nossa massa encefálica, na nossa massa cinzenta, que a gente não se esqueça de que autopercepção, conhecimento espiritual vai permitir que a gente cresça e evolua e tenhamos mais conhecimento do mundo à nossa volta. Não se esqueçam, nós temos que adquirir uma condição de aprendermos a observar as coisas de fora da caixinha, de fora da casinha. A gente tem que ser aquele peixe fora d'água que muita gente fala. Então, desde já deixo um abraço fraternal a todos, nos acompanhem nas nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal no YouTube, que é www.youtube.com/motivacão voo da águia. Lá a gente sempre fala de assuntos motivacionais de uma forma simplificada, para que todos possam entender e possam trazer a parte que lhe toca para as suas vidas, e essa parte que lhe toca vocês possam reflexionar e colocar em prática na sua vida, e que ajudem a vocês a se melhorarem, a se transformarem em seres humanos melhores, mais perceptíveis, mais conhecedores de si mesmo, mais conhecedores do mundo à volta, que está à sua volta, tanto da sociedade que nós fazemos parte, quanto do mundo inteiro.
né? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo. Que assim seja.